Pra que dificultar as coisas? Começa agora Simplifica. Com Sicoob Copilivre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. Tudo bem? Começando mais uma edição do nosso podcast Simplifica com Sicoob Copilivre. E mais uma vez recebemos a Flávia Schutz. Seja bem-vinda de novo. Muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, inclusive em razão de um evento mundial que está chegando, que é o evento, vou até ler aqui, é o Global Money Week, um evento mundial de educação financeira voltada para os jovens. É isso, Flávia? Exatamente, é uma semana de conscientização da educação financeira para as crianças e para os jovens. E esse ano eles têm essa frase aí como lema, né? Construa seu futuro, use seu dinheiro de forma inteligente. Muito bom. Isso, então, é uma demanda mundial. No Brasil existe muito isso, porque a gente não tem educação financeira, nenhuma, né? Eu falo, a educação financeira ela é muito importante em qualquer período da sua vida. Tem qualquer idade que você pode aprender e começar a administrar seu dinheiro. Mas para crianças e jovens, ela é fundamental, né? Principalmente nesse período que a gente tem uma oferta, uma demanda em internet de coisas. Você compra hoje, daqui uma semana tá defasado, você vai querer comprar outro. Então as pessoas elas têm que entender que dinheiro é responsabilidade. Tá mais tentador a gente gastar por impulso, né? Tá tudo muito imediatista, né, Flávia? Exatamente, porque a oferta é muito grande, né? Você tem essa demanda na oferta. Então, a educação financeira para os jovens é um desafio, especialmente para o Brasil. E eu aprendi também, através da pauta que você me enviou, que o Ministério da Educação vai incluir esse tema obrigatoriamente no currículo das escolas. Sim, a gente tem um levantamento aí em 2021 do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, que a maioria das pessoas conhece, que 47% dos jovens hoje não têm e não fazem planejamento nenhum, não têm educação financeira. São 8,7 milhões de jovens endividados. 47%. Exatamente. E aí vem muito no caminho, né? Falta de educação, alto nível de endividamento. Então, o Ministério da Educação, o MEC, ele colocou na pauta em 2020 que seria obrigatório o ensino na Base Nacional do Ensino, né, o BNCC, o ensino de educação financeira. Para o ensino médio, eles vão incluir todas essas pautas em matérias como ciências, matemática, geografia, falando de educação financeira, de inflação, de juros, de investimento. Agora, já para aquelas crianças que vão ter aquele ensino que vai o dia inteiro. Em período integral? Em período integral. Essas aí, elas vão poder até optar em fazer uma matéria eletiva sobre educação financeira. Sensacional. Exatamente. Muito bacana. Então, eu acho que vai vir muito a calhar, mas também a gente tem que pensar que também essa educação tem que vir de casa. Sim. Não é só a escola. Eu falo que hoje em dia os pais têm muita tendência a demandar e achar que a escola tem que ensinar vai resolver tudo. E não. O exemplo de casa faz toda a diferença. Eu não tive educação financeira, mas o que eu aprendi um pouquinho foi pelo exemplo da minha mãe, na minha casa. Mas eu senti falta depois que eu cresci, comecei a trabalhar, eu fiquei meio perdida, né? A gente comete vários erros, né? Sempre. No início não da posso nossa... nem dizer que eu nunca cometi, porque é mentira. A gente aprende. Sim, a né? gente começa a trabalhar, quer gastar. Isso, vê o dinheiro na mão, já quer dar um rumo logo, gastar. Sim. E então isso tudo vai ser abordado nesse evento. E inclusive você vai palestrar também? Sim, o Sicoob, ele sempre se coloca os voluntariados, os voluntários do Sicoob nesse tipo de ação. Então, aí na semana, a gente vai fazer algumas ações na cidade a respeito de educação financeira. Demais. Aqui está escrito assim, poupar não é um dom, é uma habilidade a ser desenvolvida. Exatamente. Como tudo na vida, a gente pode aprender, então, a poupar, né? Exatamente. E isso daí eu posso falar por experiência própria. A gente aprende que vou tirar R$30 todos os meses, daqui a pouco você começa a tirar 50, porque os 30 já não te fazem tanta falta. Porque anima também ver ali que você está conseguindo. E aí eu falo que são coisas que você vai vendo crescer e você vai se animando. E você não tem que poupar, eu falo, são objetivos de médio, curto e longo prazo.
se animar e já gastar tudo de uma vez só. Então, você tem que ter lá seu montinho de curto prazo, montinho de médio prazo, montinho de longo prazo. Porque senão também você chega na aposentadoria e não tem mais nada. Sim, sim. E tem que não querer também dar o passo maior que a perna. Se a gente não ganha muito, também não adianta, porque daí não dura, porque daí você fala, ai, que sofrimento, eu não quero mais gastar. Exatamente. Então tem que ser um plano bem elaborado, né? Tem que ser um plano elaborado. Flávia, então você já falou como que vai funcionar nas escolas, o ensino fundamental e tal. Quanto antes começar, melhor, né? Com as crianças pequenas. Mas aí a gente pode optar pela mesada? É uma boa? O que você acha da mesada? Então, eu acho que ela é fundamental na parte que você pode colocar os pais como ensinando educação financeira. E aí eu vou dizer também pais que não têm a disciplina de guardar dinheiro. Eles podem fazer isso para os filhos. Eles estão fazendo um bem para os filhos. Então, se eles derem uma mesada, que seja semanal, ou seja mensal, eles têm que fazer a criança entender que aquele dinheiro tem que durar o prazo. O mês todo, né? Se for mensal. Exatamente, o prazo que foi dado. E isso faz com que eles tenham responsabilidade, coloquem prioridades no que eles vão comprar e faz muita diferença. Eu vejo muito disso na minha sobrinha. Ela está acostumada que eu compro. Mas no dinheiro dela, ela sabe que ela tem que guardar por uma coisa especial para um dia se ela precisar. Ela não gasta. Ela pergunta, tia, você que vai pagar? Exatamente. Então vamos lá tomar sorvete. Que o meu eu tô guardando. É muito legal isso. Mas os bancos oferecem também. O Sicoob Coop Livre oferece uma conta para a maioria dos bancos hoje em dia, eles abrem uma conta, né, para a criança ou para o jovem, lógico, com supervisão dos pais, para poder administrar, a criança aprender a administrar a conta, aprender a saber o que é débito, o que é crédito, o investimento, a poupança desde cedo. Ter aquela ideia de segurar, peraí, o mês tem 30 dias, né? Peraí, eu preciso mesmo gastar? Exatamente. É muito legal isso. Isso é muito importante, porque a gente se vem de uma educação que você não tem esse tipo de coisa, quando você recebe o primeiro salário, que é o que aconteceu comigo, você acaba querendo comprar tudo. Tudo que você não teve, você quer ter. Você quer ter. Sim, não e eu falo isso, na época que eu recebi meu primeiro salário, nem tinha tanta demanda de coisas assim, né? Você tinha um tipo de celular e olhe lá. Sim, hoje em tinha dia, aqui na loja física, né? Exatamente, você não tinha internet no celular, não tinha, era só SMS, era um celularzinho básico, eu falo que o top de linha era aqueles Motorolas pequenininhos. Hoje em dia eles têm uma demanda e se pegar de 6 em 6 meses sai um celular novo. E é no celular que eles recebem uma saraivada, a gente também, né? Exatamente. De oferta de consumo. Isso também é um assunto importante para se tratar em casa, né? Olha, prestem atenção. A gente fala às vezes você precisa mesmo disso, porque eu falo que eu vejo muitas pessoas e vejo no meu convívio. Eu tenho o iPhone 11, lançou o 12. Vende o 11 e já compra o 12. Você precisa desse celular? Você trabalha com ele? Porque o que ele tem de tecnologia diferenciada do 11 que você vai utilizar? Seja tipo qualquer outro. Você tem que colocar na ponta do lápis. Por quê? Quem trabalha, por exemplo, com uma mídia social, com marketing digital, ele utiliza o telefone para o trabalho. Agora, você utiliza? Não. Você precisa ter a melhor câmera? Então, não precisa. Não precisa. Mas as pessoas têm isso hoje em dia. Não, eu preciso ter, eu preciso mostrar, eu preciso ter o melhor relógio, eu preciso ter uma roupa de marca. E as crianças vêm disso de brinquedo, né? Porque eu tenho uma boneca, lançou uma boneca que é igualzinha, só mudou a roupa. Ela já pede a outra. Porque todo mundo tem, eu quero fazer parte do grupo, né? Exatamente. E isso vale para todos, todos os que têm condição financeira, os que também não têm condição financeira. Então, para quem não tem tanto, o salário, os pais têm um salário menor, pode fazer uma mesada menor também. Exatamente, tem que incluir ele dentro da realidade que ele vive. Isso, porque o que vale é a lição que ele vai estar aprendendo ali, não é, Flávia? Exatamente. Ele tem que ser enquadrado na realidade dele.
Eu digo porque muitas vezes eu pensei, eu falei, ainda não vou começar com mesada porque não, vai ser pouco, não vai adiantar, né? E depois alguém me disse, não, tem que começar com o que tem no momento. Exatamente. Né? Para quem não teve educação financeira. A gente está falando dos jovens e crianças. E aí? Vale para todo mundo também essas dicas que você vai trazer, né? Aí eu fiz uma listinha de dicas, né, que a gente pode discutir, que é primeiro você tem que fazer uma análise da sua situação financeira. Como é que ela tá? Ela tá saudável? Não tá saudável? Ela tá negativa ou não tá? O que você ganha paga as contas do seu mês? Não paga? Então aí você tem que fazer uma análise de como você consegue diminuir seus custos para conseguir enquadrar o teu salário ao teu mês. Agora, se já está sobrando, você vai passar para uma outra fase. Como é que você vai utilizar? Deixar o dinheiro para as emergências que possam vir a acontecer no mês e um dinheiro que você possa guardar. Eu sempre digo que a gente deveria começar a guardar dinheiro, pelo menos 10% do que você ganha, você deveria guardar todos os meses. Entendi. Então, primeiro eu vou acertar minhas contas, posso procurar ajuda também, se eu estou com uma negociação, renegociação, Sim, né? Aí você pode procurar os bancos, renegociar, juntar as dívidas, por exemplo, um empréstimo e um cartão de crédito e diluir isso para poder enquadrar e você conseguir fazer com que diminua e você não fique negativa no mês, não fique no vermelho. Então, isso aí é toda uma análise que tem que ser feita. E o quanto antes enfrentar, melhor. Não adianta fugir achando que lá na frente vai acontecer um milagre, eu vou conseguir resolver esse problema, porque é uma bola de juros, né, Flávia? Exatamente. Então, eu falo que quanto mais cedo você começar, ou seja, investir, a ter o planejamento financeiro, educação financeira, a sua vida vai ser muito mais calma lá na frente. E eu comecei tarde. Eu comecei a guardar dinheiro, eu tinha 31 anos. A maioria das pessoas que eu conheço, que já tinham educação financeira, que vem de pais, eles começaram a guardar com 20. 10 anos faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Faz bastante. Quando a gente trabalha e usa o nosso dinheiro, a gente está vendendo o nosso tempo, né? O nosso tempo de vida, né? Então, é importante. E as metas? E aí? Aí a gente Pé no chão. A gente tem que planejar. A gente tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. E isso para todo mundo. O que eu quero no curto prazo, o que eu quero no médio prazo, o que eu quero no longo prazo. E aí você vai distribuir seus investimentos conforme as suas metas. E elas têm que ser realistas. Não adianta você ter uma qualidade de vida hoje e falar, não, eu vou para Dubai amanhã. É meta de curto prazo. Então, quanto que é para ir para Dubai amanhã? Então, é uma meta irreal. Tem que ter a realidade de cada um nessas metas de curto, médio e longo prazo. Porque também se eu colocar uma coisa muito difícil, menos da metade do caminho eu já desisti. Sim, exatamente. Eu não fico estimulada. E você tem que ter isso na cabeça, porque no início os resultados não vão ser visíveis. Você só vai perceber isso no longo prazo. Porque aí é os juros compostos trabalhando para você. Explica, por favor, os juros compostos. No Brasil, nós temos a facilidade, que não existe em muitos países, de o nosso dinheiro, quando ele está aplicado, ele gera juros compostos, que é juros em cima de juros. Então, se você colocou R$100 lá, o mês que vem você tem 110, os juros do próximo mês vão incidir sobre os R$110. Isso é juros sobre juros, porque se você pegar juros simples, os juros é assim, se tem R$100, você vai ganhar R$10 esse mês, no mês que vem você vai ganhar R$10, no outro mês você vai ganhar R$10. Então, aqui a gente tem como fazer os juros compostos trabalharem para a gente. E a gente só vai ver o maior resultado disso a longo prazo. Sim, depois de um tempo. Então, as pessoas às vezes começam a se desestimular. Nossa, mas só ganhei R$2 esse mês. Tá, é R$2. Você não gastou um dinheiro, ainda ganhou R$2. Você só vai poder ver um resultado maior a longo prazo. Entendi, perfeito. Perfeito. E aí, ter o pé no chão, não querer colocar algo, começar pelas metas a curto prazo. Sim, exatamente. Sempre com os pés no chão, sabendo qual é a sua realidade. Meta simples do dia a dia mesmo, né? Sim, o que eu vou ter? Eu vou ter que pagar o IPVA. Sim. O IPVA vem em janeiro. Tá, então se eu conseguir juntar dinheiro, eu consigo um desconto e já vou ganhar um dinheiro pagando à vista. Eu não vou precisar pagar ele agora em 2022, que foi 5 meses. Então, eu vou estar livre dele. O seguro do carro. A diferença que faz você pagar um seguro do carro. E são coisas que você tem
Você sabe que você vai ter que pagar e é todo ano. Todo ano. Então, se a gente se planeja, consegue ter um desconto, uma facilidade. Exatamente. E a reserva de emergência para quem não tem, assim, para quem tem uma sobrinha. Na hora que você começa a investir, o seu primeiro pensamento tem que ser numa reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência que a gente fala? Se você é assalariado, a gente pensa em 6 vezes, mais ou menos, o seu custo de vida. Então, você vai deixar aí. Você atingiu esse montante, tua reserva está feita. Ela tem que estar num investimento que tenha liquidez, porque se acontecer alguma coisa, como o nome já diz, emergência, vai sair o dinheiro. Posso pegar o dinheiro. Para quem é autônomo ou não está registrado, não vai ter um seguro-desemprego, fundo de garantia, a gente fala 12 meses. Guardar até 12 meses. A partir desse momento é que você vai pensar em outros investimentos. Que aí você vai pensar na meta de longo prazo, que é a aposentadoria, ou numa diversificação de investimento, colocar em algo mais agressivo, ações. Aí você vai passar a pensar diferente. Mas inicialmente, numa reserva de emergência, que é a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar em algo que seja conservador, que você não corra risco, e aí você tenha liquidez. Aí, o importante é liquidez. Eu precisei, amanhã eu posso tirar. Sim, entendi, perfeito. E nesse caso entra a poupança ou aqueles... CDB, RDC, LCI, LCA. Que você falou no último podcast. Quem não assistiu, assistam o primeiro com a Flávia, que foi sobre taxa Selic. Muito interessante também. Isso vai estar, eu acho que nas escolas. As crianças vão aprender isso aí também. Vão aprender. Se você olha lá na Base Nacional de Ensino, que eles colocaram, é aprender em matemática, sobre inflação, sobre os juros, e colocando exemplos práticos. Eu espero que seja assim. Eu não vi ainda, porque veio a pandemia, né? Então, eu não vi ninguém. Eu conversei com algumas amigas minhas que têm filhos em escola, e ainda ninguém viu isso sobre o assunto. Isso acontecer ainda. Não viu acontecer. Eu espero que realmente então, aconteça. Os pais, as mães, perguntarem, questionarem as escolas. Exatamente. Com a professora, eu acho que depende de nós também. Sim, né? Vamos ficar de olho. A sociedade tem que se envolver. Eu acho o brasileiro um pouco pacato demais quando você vê em outros países, até mesmo em países aqui do lado, as pessoas elas são mais ativas. Aqui não, as pessoas são mais passivas e acham que a escola tem que fazer educação. Não, a educação tem que vir de casa, a cobrança tem que vir dos pais, o acompanhamento tem que vir dos pais. É um trabalho em equipe, né? Bom, e aí aqui dentro dos tópicos também que você vai falar sobre não subestimar os pequenos gastos. Exatamente. Mas é tão pequeno, Flávia. Ah, tão pequeno. Eu falo que não é tirar, mas se você colocar na ponta do lápis o cafezinho que você toma todo dia, ou o salgadinho que você vai na padaria comprar, até o pão com manteiga, vai mexer na minha empada? Não, mas você tem que colocar na ponta do lápis para ver o que isso significa para você no mês. A gente não tem noção, né? Não tem noção de grão em grão, gente, que o nosso dinheiro vai, ó. Exatamente. E a gente tem que colocar, porque pode ser que isso não esteja fazendo realmente a diferença. Mas para mim fez. A hora que eu pus na ponta do lápis, o tanto de café que eu bebia na rua fez a diferença. Sim. Eu não posso. Ou compro uma garrafa térmica e leva. Sim, procura uma saída. Exato, você tem que procurar Escolhe um dia da semana que você vai se dar esse prazer, por exemplo. Que é um prazer que é um presente que você está se dando, né? Exatamente. Eu falei, eu gosto de comer fora aos finais de semana. Mas se eu comer todo dia fora de casa, é uma despesa enorme. É enorme. Porque não é barato comer fora de casa. Ah, não, a marmita é 12, 15. Coloca isso na ponta do lápis no final do mês. Nossa. Multiplica para o 12 e vê a viagem que você poderia fazer com esse dinheiro. Isso que é bom, né? Colocar na ponta. Por isso que é importante a gente colocar no papel. Senão a gente não percebe. E eu falo, transformar numa coisa que é importante para você. Para mim é importante viajar. Então, quando eu coloco na ponta do lápis quanto eu vou gastar na semana, quanto eu vou gastar no mês e no ano, eu já transformo em viagem. Ou num show, que eu gosto de ir em show. Então, eu já transformo, eu falo, não, eu levo a marmita. Não custa nada cozinhar em casa e levar a marmita. Exato. Muito boa dica. E aí também conhecer possibilidades de descontos. Exatamente, porque como estudante, você tem muitas possibilidades de desconto. E as pessoas não vão atrás disso.
Então, você tem desconto como estudante? Aproveite o desconto como estudante. Você é correntista de um banco e ele te dá desconto em alguma coisa? Sempre busque os descontos. Sempre estude a pontuação do meu cartão. Me dá isso ou não me dá isso? É uma coisa que eu faço muito. Eu preciso comprar alguma coisa para minha casa. Eu administro os pontos do cartão de crédito para poder trocar. Então, como estudante, eles têm mais vantagens ainda. Eu sinto muita falta dos descontos de estudante. Mas eles conseguem ter muito mais em livrarias, em livros, em cadernos, em material escolar. Tudo eles têm desconto. Só que eles têm que procurar. Tem que também se informar. Pesquisar. Sim, sim. E aí a disciplina... Que é importante para tudo na vida. Se você quiser ser um bom esportista, você tem que ser disciplinado. Se você quiser investir, você tem que ser disciplinado. A disciplina, eu falo que ela é uma coisa fundamental na vida das pessoas. A gente aprende também a disciplina, né? Sim, ela é uma habilidade que você vai desenvolver. Você vai lutar, né? Que eu falo que é lutar para criar o hábito, e essa luta é que é a disciplina. A partir do momento que ela gera um hábito, vai para frente. Você não precisa mais fazer esforço. Mas no começo, é esforço. É esforço. É esforço. Até que nosso cérebro aprenda mesmo. Exatamente. Né? E aí eu acho assim que com todas essas coisas que vêm acontecendo, se os pais se engajarem em ter uma educação financeira, o MEC já está fazendo a parte dele de colocar matérias dessa em relação, eu acho que a gente consegue transformar o nosso país, o Brasil, de um país de endividados, porque nós somos a maioria endividados, num país de pessoas que consigam investir e consigam ter crédito na praça. Porque também com crédito na praça as pessoas conseguem coisas mais atrativas. Perfeito. Perfeito, Flávia. Excelente. Eu vou até assistir novamente, vou assistir este podcast também, ouvir, ou assistir ou ouvir, vocês sabem que podem acompanhar no YouTube, também nos canais do Sicoob Coop Livre e também aqui às quartas-feiras na programação da Raízes. Até a próxima, então. Obrigada, Flávia. Obrigada a você pelo convite.